Olá! Já parou para pensar se a fé pode de alguma forma mudar o nosso cérebro? É exatamente essa a provocação do livro Mente de Cristo, a neurociência da nova criação. Ele cria uma ponte, sabe? Uma ponte bem ousada entre fé e ciência. A proposta é explorar como princípios espirituais podem ter um impacto real e até mensurável na nossa biologia. Então, bora mergulhar nessa conexão que o livro propõe? E o ponto de partida é todo resumido nessa frase aqui. Ela já coloca o desafio na mesa, de cara. A transformação que o livro propõe vai muito além de simplesmente acreditar. O negócio é reestruturar, lá na base, a nossa maneira de pensar, alinhando os nossos pensamentos com uma perspectiva, digamos, celestial. Para a gente entender essa jornada, o caminho está dividido em 5 etapas. A gente vai começar com o despertar para uma nova forma de pensar. Depois vamos para a base científica que o livro sugere, como isso redefine a nossa identidade, molda a realidade e, por fim, como tudo isso aparece no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Primeira etapa, o chamado invisível. O livro descreve isso como um tipo de convite interno, sabe? Para a gente ir além daqueles pensamentos que nos limitam. É como um despertar para uma nova possibilidade, a de que a nossa mente pode sim operar de um jeito completamente diferente. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Pensa nesse conflito interno que, vamos ser sinceros, todo mundo já sentiu um pouco. De um lado está a mentalidade antiga, aquela voz moldada pelo medo, pela sensação de que falta algo, pela culpa. Ela vive repetindo o passado. Do outro lado, o que o autor chama de mente de Cristo. Essa mente vê oportunidades, ela antecipa o futuro com fé. O livro argumenta que muita gente vive exatamente nessa tensão, né? Entre aquilo que o espírito já sabe que é verdade e aquilo que a mente, por hábito, foi condicionada a acreditar. Ok, beleza. Mas como é que essa mudança acontece na prática? É aí que a gente entra na segunda parte, a neurociência da fé. O livro usa umas metáforas bem legais da neurociência para explicar como é que esses princípios espirituais podem, de verdade, remodelar o nosso cérebro. Isso nos joga direto na pergunta de $1 milhão. A pergunta que o livro inteiro tenta responder. Como é que uma coisa tão abstrata, como uma crença, pode de fato mudar a nossa biologia? Mudar algo físico? Parece loucura, né? Mas o livro se propõe a explicar exatamente isso. E a resposta central, segundo o autor, está toda nesse conceito aqui: neuroplasticidade. É um nome complicado para uma ideia incrível. A capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de criar novas conexões. E aí vem a grande sacada do livro. Ele faz uma ponte direta e diz que esse processo científico é, na verdade, e que a Bíblia chama de renovação da mente. Então, como funciona esse processo? O livro desenha um passo a passo. Primeiro, a fé age como um gatilho neuroquímico. Depois, a repetição constante da palavra, como uma prática mesmo, começa a criar novos caminhos no cérebro. Isso faz com que o corpo libere dopamina, serotonina, aqueles neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, sabe? E com o tempo, essas novas estradas mentais de esperança e paz se tornam o caminho padrão. Na prática, o livro descreve isso como uma verdadeira reengenharia da mente. Certo. E qual é o resultado disso tudo? Aonde essa renovação da mente nos leva? Bom, nos leva à terceira etapa, o espelho da nova criação. É aqui que surge uma nova identidade. E a base para essa nova identidade vem direto desta passagem. E aqui tem um detalhe que o livro bate muito na tecla. Essa transformação não é uma meta futura, algo a ser alcançado com esforço. É uma realidade agora, no presente, que só precisa ser reconhecida. Presta atenção no verbo. Nova criatura é. É um estado, não um objetivo. E olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a identidade de culpa. É quando a pessoa se define pelos erros do passado, e isso, neurologicamente falando, ativa regiões do cérebro ligadas à ansiedade, ao julgamento. Do outro, a identidade de graça, que se baseia nas ações de Cristo. De acordo com o livro, essa perspectiva fortalece as áreas cerebrais da empatia, da autoaceitação, ou seja, muda literalmente a química do cérebro para um estado muito mais saudável. E essa, talvez, seja uma das ideias mais libertadoras do livro. A mensagem é que a vida cristã não é sobre se esforçar para mudar. É sobre despertar para aquilo que já foi mudado. É uma virada de chave, sabe? O foco sai do tentar ser e vai para o lembrar quem já se é. É uma mudança de perspectiva total.
Beleza, então vamos avançar. Agora a gente entra na parte prática. Como é que esses pensamentos renovados constroem, de fato, novas realidades? Para explicar isso, o livro usa um termo bem bacana, neuroarquitetura do hábito. A lógica é simples. Pensa num riozinho. A água passa tantas vezes pelo mesmo lugar que acaba criando um caminho na Terra. Com os nossos pensamentos é a mesma coisa. A repetição, seja de um pensamento de medo ou de fé, vai fortalecendo aquela via neural até ela se tornar automática. E um dos personagens principais nessa história química toda é a dopamina. A gente ouve falar muito dela, né? É aquele neurotransmissor da motivação, da recompensa, e ela tem um papel chave na hora de formar novos hábitos. E aí que entra uma prática espiritual super poderosa, a gratidão. O livro descreve a gratidão como uma chave que liga o que ele chama de circuito da esperança. Funciona assim: quando a gente pratica a gratidão de forma intencional, o cérebro libera dopamina. Isso reforça uma expectativa positiva. Então não é só um sentimento bom. Do ponto de vista neurológico, é um treinamento. A gente está treinando a mente a esperar o bem, criando um ciclo positivo. E agora a gente chega na última etapa. Como é que toda essa mudança interna se manifesta lá fora, no mundo real? Como virar ação e propósito? Para explicar isso, o livro fala sobre o sistema de ativação reticular, ou SAR. Pensa nele como se fosse o porteiro do nosso cérebro, que decide o que entra e o que fica de fora. Ele foca naquilo que a gente considera importante. Sabe quando alguém decide comprar um carro de uma cor específica, tipo um carro azul? De repente parece que só tem carro azul na rua. E isso é o SAR trabalhando. Ok, e qual a conexão disso com a fé? A ideia do livro é que a visualização baseada na fé funciona como uma programação para o nosso SAR. Ou seja, quando a gente foca intencionalmente num propósito, numa visão espiritual, a gente está basicamente dizendo para o nosso cérebro: ei, isso aqui é importante, preste atenção nisso. E aí ele começa a filtrar a realidade e a nos mostrar as oportunidades que estão alinhadas com aquela visão. O nosso foco direciona o nosso filtro. E essa frase do livro amarra tudo que a gente conversou de um jeito perfeito. O reino, a nova realidade, começa com um pensamento. Mas ele só se manifesta de verdade numa mente que foi transformada. E para a gente fechar, o livro deixa essa reflexão no ar. Se uma nova realidade inteira começa com um único pensamento, a grande questão é: qual pensamento está começando o seu reino? Uma pergunta para a gente levar e continuar a ponderar, com certeza.